Bom, eu já tô aqui. Daí tá ok. Vou tirar essa imperfeição aqui. Isso daqui um pouquinho. O áudio eu acho que já deve estar bom aí. No microfone. Certo. O PowerPoint tá pronto. E a gente vai começar. Ok? Eu vou ficar aqui no canto. Sim, faltou ligar as luzes. Eu vou ficar aqui no canto durante a aula, certo? Durante essa apresentação. E aí vocês podem fazer perguntas que eu vou acompanhar também lá pelo celular para poder ajudar vocês, tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos começar. Deixa eu ver como é que ficou. Já tá no obrigado, meu Deus. Aí tá ótimo. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Vamos lá. É difícil a vida da internet ruim. Mas daqui a pouco a gente começa. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui como é que tá ficando. Já aproveitando e mandando um salve para Samuel. O delay que tem no YouTube é enorme, então eu falo aqui para aparecer depois de um tempão. Eu preferiria estar usando o Discord, mas o que a gente tem é esse. E acho que é suficientemente bom para a gente poder conversar um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá a imagem. Tá carregando agora. Como é que tá o áudio, hein? Espero que esteja ok. Preciso de microfone profissional, isso sim.
Eu acho que agora vai resolver o problema que não estava apresentando. Calma aí, Samuel. Um salve aí para João Vitor, acompanhando. Tô adorando isso. Na verdade, eu só queria que pegasse aqui que eu não tô enxergando direito na live o slide. Hum, agora apareceu. Deixa eu só fazer os ajustes aqui no OBS. Aumentar mais um pouquinho. Microfone. O microfone já tá no máximo. Acho que é melhor eu falar só mais alto. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Agora que eu sei que tá dando certo, eu vou começar. Beleza? Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Rivanildo. Tem aqui uma apresentação. E eu marquei esse webinar para falar um pouquinho sobre detecção e reconhecimento facial, certo? Para que isso? Por que serve? Por que você está querendo fazer isso? Bom, primeiro, porque eu sou professor e eu acho que uma coisa que é minha é a necessidade de eu aprender alguma coisa e ensinar para outras pessoas. Eu não poderia ter esse conhecimento acumulado. E segundo, porque é um ramo e uma área muito interessante. Eu gostei muito, eu já queria trabalhar faz um tempo. Eu não diria graças à quarentena, porque não é legal o que está acontecendo, né? Mas através da quarentena, eu finalmente tive a oportunidade de poder estudar um pouquinho sobre o reconhecimento facial e detecção de algo que eu já gostaria de implementar faz um tempo, certo? Então, um pouquinho da minha apresentação. Meu nome é Rivanildo, para quem não me conhece, para quem for ver esse vídeo no futuro próximo, certo? Eu sou professor do curso de manutenção e suporte em informática da ICIT Mamanguape, sou da cidade de Mamanguape. Sou formado em licenciatura em ciência da computação e minhas áreas de atuação são robótica, metodologias de ensino, certo? E agora eu estou me enveredando por essa área de detecção facial, certo? E reconhecimento. Então, vamos lá. Eu preparei isso aqui, digamos assim, um pouquinho rápido, né, nas carreiras, como a gente costuma falar, porque eu não estava com tanto tempo para elaborar bem bonitinho. E eu já tinha marcado, desde o início da semana passada, eu já tinha marcado que ia fazer esse webinar, certo? Que é uma espécie de conferência. É uma forma da gente poder, digamos assim, ensinar sem a necessidade de estar perto. E eu gostaria de informar que esse conteúdo aqui não vai servir para as minhas aulas, porque a gente está em quarentena no regime especial, então não vai servir nada para as minhas aulas. O conteúdo que eu vou ministrar aqui é apenas um interesse à parte, caso você queira conhecer um pouquinho a área, tá certo?
Então vamos lá. E é a primeira, então me desculpe se aconteceu algum erro, na verdade já aconteceu aí no começo, mas a gente está aí tentando solucionar e fazer da melhor maneira possível, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pouquinho sobre detecção facial, certo? Um histórico, os tipos de detecção que existe e um algoritmo muito interessante chamado Viola e Jones, porque foram duas pessoas que desenvolveram, certo? É por isso que tem esse nome, mas não é uma pessoa só. E depois a gente vai compreender um pouquinho um processo de reconhecimento de faces, certo? O uso de algoritmos para isso, como é que funciona o treinamento e o reconhecimento. Aí nessa partezinha eu vou sair um pouquinho dessa apresentação e vou abrir o projeto que eu estava implementando, certo? Então vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa compreender, né, uma introduçãozinha básica, que uma das nossas habilidades como ser humano é a gente conseguir identificar rostos, a gente conseguir identificar faces. Então, por exemplo, mesmo que uma pessoa passe muitos anos sem você vê-la, você vai conseguir reconhecer se ela faz parte do seu ambiente familiar, do seu ambiente, digamos assim, eu não nem diria familiar, mas diria assim, do seu ambiente, do local onde você está, né, o que você convive, da sua comunidade, vamos falar assim. Então, se essa pessoa ela se ausenta de algum período muito grande e não tem tantas modificações na face, tanto pela presença ou ausência de gordura, você vai conseguir reconhecer ela por alguns traços específicos. Isso é uma das grandes características de eu poder reconhecer uma pessoa. Existem pessoas que podem ter o mesmo nome, existem pessoas que podem ter a mesma data de nascimento, que são chamadas homônias, certo? As pessoas são homônias, mesmo nome e mesma data de nascimento. E essas pessoas, elas acabam, como eu posso falar assim, é, sendo confundidas. Só que para a gente descobrir quem é quem, nós sabemos que é só enxergar o seu rosto, visualizar a sua face. Então, através do, digamos assim, da nossa capacidade, essa habilidade da gente poder reconhecer rostos, a gente consegue identificar quem é uma pessoa, quem é outra. Até mesmo quando nós temos gêmeos idênticos, existem características específicas que a gente consegue distinguir uma da outra, seja um sinal no rosto ou em outro momento da pele, certo? Alguma coisa você consegue identificar que ela é diferente de outra pessoa, certo? Então, essa é a nossa habilidade. E como é que a gente pensa, ou como é que a gente traduz esse universo, ou essa ideia de reconhecer faces para um computador? Então, isso daí já faz um tempão que a galera já está pensando de como é que deveria ser feito, de como é que eles poderiam realizar esse processo de reconhecimento, certo? Então, a gente tem aqui grandes marcos, nem deu para animar, rapaz, mas a gente tem aqui grandes marcos. Deixa eu ver se eu consigo usar a canetinha para poder destacar. Não, vou usar o laser, é melhor, certo? Então, em 1960, uma galera já começou a pensar em como é que poderia detectar faces. Então, eles calculavam a distância entre os elementos do rosto. Então, por exemplo, qual é a distância entre um olho e outra, certo? Qual é a distância que eu tenho entre uma sobrancelha e outra? Qual é a distância que eu tenho da minha sobrancelha até a minha boca? Qual é a distância que eu tenho do meu nariz até a minha boca? Qual é a distância do meu queixo? Então, eles pegavam essas fotografias, certo? E faziam, digamos assim, um detalhamento sobre elas. E assim conseguiria passar para o computador a identificação da face, certo? Do que era uma face. Mas muitas pesquisas continuaram. E chegou aí em 1970, então, ou seja, uma década depois, 10 anos depois, né? E a galera começou a pensar em utilizar marcadores. Esses marcadores são uma forma de lembrar quem são cada pessoa, quem é cada pessoa, quem são as pessoas. Então, eles acrescentaram também, como por exemplo, a cor dos olhos e a cor dos cabelos. Só que para isso exigia um cálculo específico para cada pessoa, porque a gente não tem pessoas iguais. Você pode ter gêmeos idênticos, mas não são iguais. Muitas vezes eles distinguem de algumas características, certo? Então,
eles criaram esses marcadores, mas tinha um trabalho maior. Eu precisaria ter um número, uma conta, certo? De distância, certo? Para cada pessoa. Já em 1988, então 18 anos depois, eles começaram a analisar componentes. Eles deixaram as características de lado, as características que são subjetivas, e começaram a analisar componentes. Como é que seria isso? Analisava como um todo, pensava de uma forma diferente da outra, que fazia o cálculo para cada pessoa, mas um cálculo geral. O que a gente poderia fazer, certo? Depois de 1988, em 1991, eles conseguiram fazer ou encontrar as faces em tempo real. Ou seja, tem um vídeo ou tem uma foto e eles conseguiam capturar a face daquele momento, do que estava acontecendo. E ele enxergava, ele sabia que aquilo era uma face. Então já foi uma evolução muito grande. E o marco maior foi em 2001, quando eles utilizaram os dados do Super Bowl, que é um dos grandes eventos da Liga Americana de Futebol Americano, né, que a gente aqui chama futebol americano, e compararam com outros dados de identificação. A partir daí, eles conseguiram já criar uma espécie de banco de dados de rosto das pessoas. Só que ficou uma reflexão. Se eu tenho meu rosto, se eu ando por aí, as pessoas podem me identificar. E a minha liberdade? E a minha expressão? E se eu fizer alguma coisa? Então começaram também a criar novos, digamos assim, parâmetros e medidas para o uso dessa detecção de face. Porque nem todo mundo deveria ser reconhecido, ou todo mundo deveria ser reconhecido, ou então, para que eles utilizariam essa detecção de face? Então, tudo isso aí gerou um embate, um debate, porque eles conseguiram, digamos assim, coletar dados de muita gente, comparar com outras bases de dados. Por um aspecto, isso pode ser bom, por outro aspecto, isso pode ser muito ruim. Então, a partir daí de 2001, foi um grande marco, as pessoas começaram a pensar e a refletir de como é que eles poderiam, digamos assim, utilizar isso a favor, ao bem da sociedade e não para o mal, né? Nessa perspectiva, né, surgiram vários métodos de como a gente poderia detectar as faces, certo? Então, um dos métodos é o que é baseado em conhecimento, certo? Ele pegava a análise do rosto e ia identificar alguns padrões, certo? Desculpa aí o erro. Alguns padrões e, digamos assim, armazenar as informações desses padrões, certo? Outro tipo, ele era baseado em características invariantes. Então, pega uma foto, o que não varia? O que não variar vai ser utilizado como uma espécie de treinamento para que eu identifique aquele rosto, aquela face, certo? E o outro é o que são baseados em padrões, né? Ele pegava uma imagem de um rosto, estabelecia um padrão e armazenava essa informação para cada pessoa específica, E o último que a gente tem, que é o mais utilizado e o que a gente usa hoje, é o que é chamado na aparência, o que é baseado na aparência. Então, eu pego uma imagem, eu aplico um filtro nessa imagem. Essa imagem eu posso passar por variações, só que ela não vai perder tanto a aparência, tanto a sua característica inicial. Ou seja, se eu pego uma foto, converto ela para preto e branco, os pontos que são mais escuros vão ficar pretos. Se eu converto os pontos que são mais brancos vão ficar brancos. Se eu fizer a inversão, ela continua sendo a mesma foto, só que com uma impressão diferente. E é através dessa aparência que a gente usa nos métodos mais conhecidos por aí no mundo afora. E é bem interessante a forma como as pessoas vêm utilizando, como o caso da China, do Japão. Eles usam reconhecimento facial para fazer pagamento, para alugar carro, para comprar roupa, para tudo eles usam essa identificação padrão do seu rosto. Por quê? Porque o rosto é uma característica específica e mesmo que você mude a aparência, ele vai conseguir identificar, certo? E a gente vê hoje até mesmo grandes empresas trabalhando mais voltado para detecção de face. Acho que
o Samsung, a Apple, ela já usa essas informações para desbloquear o celular e, consequentemente, você fornecer serviços como um pagamento ou acessar o ticket de um avião, de um transporte. Em outros países é bem mais desenvolvido essa parte do que aqui no Brasil, porque o sistema não é tão integrado. Mas em outros lugares ele já tem essa informação, certo? E para que a gente possa utilizar esse, digamos assim, esse recurso, existem várias bibliotecas no mundo afora. Não é algo, digamos assim, tão complicado, mas para mim o mais fácil de se utilizar é o Python com o OpenCV, certo? O OpenCV é que vai ter esse algoritmo Viola Jones, certo? Além de outras partes que você pode explorar, eu não me explorei muito porque eu queria esse conteúdo específico. E a linguagem de programação Python, né, que vai permitir que você faça uma escrita de um script muito mais rápido, muito mais fácil e sem tanto, digamos assim, linha de código e perca de tempo, como em outras linguagens. Mas eu não vou entrar no mérito de qual é a melhor linguagem para se implementar. Eu vou utilizar da solução que eu encontrei para o meu problema, que foi através do Python, certo? Então, toda vez que a gente tem um problema, a gente procura a melhor solução para poder implementar, certo? Sem criar, digamos assim, fanatismo por determinadas linguagens de programação. Então, essa daqui é uma foto célebre, certo? Foi de um Oscar, onde teve a apresentadora Ellen, essa daqui, certo? E essa foto teve muitas curtidas, eu não sei se foi no Twitter e tal. E a gente começa a observar aqui que eles utilizaram um algoritmo para encontrar as faces. Então, através dessa foto foi possível e dá para a gente poder enxergar o que é uma face e o que não é uma face, certo? Ah, mas como assim? Como é que a gente define? Para a gente é muito fácil. A gente pensa, ah, uma pessoa ela tem dois olhos, ela tem um nariz, ela tem uma boca. Se ela abrir a boca, ela vai ter dentes, certo? Ou não. Ela pode ter barba, ela tem cabelo, ela tem olheiras, ela tem orelhas, certo? Então, existem muitas formas da gente identificar uma face. Mas como é que a gente identifica para um computador? Como é que a gente ensina para o computador o que é e o que não é uma face? Isso daí é, digamos assim, o mais complicado, né? A cereja do bolo. A questão da gente poder identificar ou não uma face e passar isso para o computador exige um treinamento. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês, certo? Como é que é esse treinamento. Mas existe um treinamento onde ele vai identificar, certo? O que é uma face ou não. O algoritmo Viola Jones ele possui quatro etapas e essas quatro etapas é para que você possa descobrir se é uma face ou se não é uma face. Um dos primeiros elementos que a gente usa no Viola Jones é chamado de fichas de RAR. O que é fichas de RAR? É complicado explicar agora, mas assim, é uma forma da gente identificar padrões, certo? Problema com o plural. A gente identificar padrões e poder selecionar o que é uma coisa e o que não é aquela coisa. Então, se eu tenho alguma coisa ali, eu tenho uma ficha preta. Se eu não tenho alguma coisa ali, eu tenho uma ficha branca. E eu consigo identificar padrões na face das pessoas. Como? Não estou entendendo. Vamos lá. Se eu fosse aplicar agora uma ficha de RAR no meu rosto, existem locais do meu rosto onde a tonalidade é mais escura e locais do meu rosto onde a tonalidade é mais clara. E isso é um padrão em várias pessoas. Muitas pessoas vão ter esse padrão. Ou melhor, todas. Porque é assim que a gente acaba identificando as faces. Então, olha só. Aqui nessa área dos meus olhos, certo? Ela é bem mais escura do que essa área que está aqui sobre o meu nariz. Então aqui eu teria uma ficha preta e aqui eu teria uma ficha branca. Existem várias fichas de RAR para identificar elementos do rosto. Então, aqui eu posso ter uma, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra ficha. Eu tenho várias fichas de RAR. Deixa eu ver esse aqui. Pronto, certo? Eu tenho uma combinação de fichas de RAR que vão me identificar se aquilo ele é um rosto ou não. Então, se vocês observarem aí, a gente tem
características para bordas, certo? Características para as linhas, características para pontos centrais. Então, através dessas fichas de RA, eu consigo fazer um mapeamento de um rosto e dizer, olha, isso é ou isso não é um rosto. Deixa eu passar aqui para a próxima. Olha só. Numa parte exata de um treinamento, a gente tem a opção de verificar, ou melhor assim, de observar como é que ele vai fazer a análise do que é um rosto ou não. Se a gente olhar aqui nesse pequenininho, observe que até um ponto pequeno, mínimo, ele consegue identificar que faz parte de um elemento do rosto. Então, se eu tenho esse ponto, isso me diz que eu vou ter um rosto nessa imagem. Deixa eu passar aqui. No processo de verificação, não, digamos assim, de identificação dos rostos, porque aí eu só estou na identificação do rosto, a gente tem 4 elementos no algoritmo Viola-Jones. Esse é o que eu uso no OpenCV, galera. Mas existem vários outros algoritmos que vocês podem procurar e talvez vão conhecer até mais, digamos assim, mais fácil de ser implementado. Que hoje em dia as pessoas estão utilizando machine learning, rede neural, né, para poder fazer esse compilado de informações. Então, o primeiro é usar as fichas de RA, certo? Uma curiosidade é que ele não identifica o rosto com a imagem colorida, então a gente tem que convertê-la para preto e branco. Então, fichas de RA, depois ele converte esses dados para uma matriz de integral, certo? Depois ele vai fazer um treinamento, eu esqueci agora o nomezinho da ferramenta, péssimo para lembrar. E por último ele faz um treinamento em cascata. Então como é que funciona esse treinamento em cascata? Ele vai pegar uma foto, vai verificar. É uma face? Talvez. Aí vai para outro estágio. É uma face? Talvez. Vai para outro estágio. É uma face? Talvez. Vai para outro estágio e, eita, essa face é detectada. Se não, ele vai apontando para outra área onde vai ser rejeitada essa janela. Então, como é que funciona? Funciona mais ou menos o seguinte. Se eu tenho uma foto é estática. Ele vai pegar pedaços dessa janela, certo? E vai verificar se nesse pedaço eu encontro uma face, se nesse pedaço eu encontro uma face, se nesse pedaço eu encontro uma face. A cada espaço, e isso vai variando. Então ele faz um loop gigantesco para identificar cada pedaço da face. Se eu chego aqui e encontro uma parte que pode ser ou determinada como olho, ele observa, certo? Isso daqui não é uma face, mas tem uma ficha aqui de RA que identifica como se fosse uma face. Aí vai para o outro. Isso aqui não é uma face. E ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Tudo vai depender do tamanho da sua janela. Se a sua janela for desse tamanho e a sua face for exatamente dessa proporção que eu estou, ele não vai identificar uma face nunca. Agora, se eu der um recuo e ficar dentro dessa janela, ele vai começar a mapear e vai chegar uma hora específica que ele vai chegar no centro. E ele vai identificar que eu tenho aquelas características para ser uma face. Então ele vai fazendo um treinamento, certo? Para observar o que é e o que não é uma face em vários quadros, certo? Em várias janelas, certo? Quando a gente trabalha com vídeo, isso são chamados de quadro por segundo. Então ele vai analisar várias janelas em um quadro. Se a gente pensar que um dos primeiros experimentos foram com 15 quadros e ele fez uma análise muito grande a respeito disso, foi um poder computacional que talvez naquela época eles não tinham para analisar e demorou muito, certo? Mas aqui eu só quero mostrar e explicar para vocês que ele faz um treinamento para identificar o que é uma face e o que não é uma face. E aí ele vai identificar a sua face ou identificar uma face. Beleza? Vamos lá no algoritmo? Eu não sei se Luiz Fernando está assistindo, certo? Mas se ele estiver assistindo, eu vou colocar aqui a face dele para rolar e o algoritmo vai identificar o rosto dele, certo? Deixa eu fechar aqui o slide, certo? Vou aqui abrir o Charme. Tá Luiz. Eu não sei se Luiz vai se sentir mal por isso, ou se eu coloco Riva 2, ou se eu coloco Severino. Acho que eu vou colocar Severino. Severino não teria tanto problema com isso não. Ou melhor,
Deixa eu procurar aqui o de João Vitor. Que João Vitor está acompanhando. Vou botar aqui. J. Victor. Opa, acho que é minúsculo. Tem que colocar exatamente igual aqui. Deixa eu botar para executar. Porque o vídeo de João Vitor ele é bem específico porque ele ficou virado. Então ele não vai identificar a face dele. Por quê? Porque não pertence a nenhuma característica da ficha de RA. Certo? Deixa eu cancelar aqui. E vou botar o de quem? Acho que o de Enio. O de Enio tá muito bom para fazer isso. Não vou colocar o de Luiz não. De Enio. Coloquei com 2 O's. Então eu vou colocar aqui para funcionar. Certo? O de Enio. Vamos ver. Ó, ele já está identificando a face. Ele já analisou tudo isso aqui. E está identificando qual é a face da pessoa. Certo? Então, no reconhecimento de face, ele tá, eu não consigo pausar aqui. Mas no reconhecimento de face, ele está pegando essa imagem, identificando com base, certo? Em um classificador de uma pessoa que já tirou milhares de fotos. Vou resumir para 1000. 1000 fotos de faces para dizer o que é uma face e o que não é uma face. Deixa eu tentar aqui abrir o arquivo para que vocês possam enxergar. Hard Frontal Face. Então, existe um arquivo de um cara. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome dele. Diminuir as janelas. Esse arquivo é público, certo? Exatamente para a gente poder utilizar no OpenCV. E essas informações aqui é o que me diz se é uma face ou se não é uma face, certo? E com tudo isso que eu tenho aqui, esse arquivo tem 35.712, 713 linhas, certo? Ele está me dizendo o que é e o que não é uma face. Então, eu pego esses dados, treino meu computador e com base nesses dados que está aí, ele vai dizer se é uma face ou não. Por isso que ele não identificou a face de João Vitor, mas identificou a face de Enio, porque nesse arquivo ele dizia o que era e o que não era uma face. Então, essa parte aí de observar, de você enxergar, existe toda uma matemática por trás. Eu não vou explicar ela, porque não é da minha competência, certo? E também não quero confundir. Eu quero que seja uma coisa bem simples, para que vocês compreendam de forma bem básica o funcionamento desse algoritmo de detecção de face, certo? Além do algoritmo de detecção de face, a gente também tem o algoritmo agora, que é mais interessante ainda, de reconhecimento facial, certo? Então a gente vai voltar aqui. Opa, esse não. Para essa partezinha aqui, onde a gente vai observar que temos mais alguns padrõezinhos para seguir, né? Padrões não, mais alguns pontos para seguir, que é o reconhecimento de faces, de algoritmo, treinamento e também os algoritmos de reconhecimento, certo? Eu vou dar uma pausa aqui rapidinha para que eu possa beber uma água e eu volto já. Espera aí. Então, já voltando, certo? Não vou colocar nesse aqui, vou colocar nesse. A gente tem a parte agora de reconhecimento de faces, certo?
o algoritmo que eu estou desenvolvendo, que eu criei, né? O treinamento e o reconhecimento. Então são etapas que a gente cria, que a gente faz que são bem interessantes, bem, digamos assim, desafiadoras para quem gosta de desafio, certo? Deixa eu ver aqui. Ah, reconhecimento de faces. Para a gente fazer o reconhecimento de faces, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter é dados de treinamento. Sabe aquelas atividades que o pessoal fazia que a gente precisava, digamos assim, separar ou selecionar determinadas coisas? Daí vocês devem ter aprendido até na infância mesmo, ou se não, quando adulto. É basicamente isso que a gente tem para fazer quando nós estamos nos algoritmos de treinamento, ou estamos treinando. Então, quando a gente está fazendo o reconhecimento facial, deixa eu voltar para cá, a gente precisa estabelecer ou fazer o treinamento. Então, dizer exatamente o que é essas coisas, né? Quem são essas pessoas, quem são essas fotos. Então, para o treinamento, eu uso uma, digamos assim, uma interface, certo? Já tem os algoritmos para fazer esse treinamento e eu vou salvar as informações que esse algoritmo vai gerar, dizendo quem é quem. Imagine que chegou assim do nada algo que você precisa ensinar, certo? E ela não conhece basicamente nada. Então você precisa elencar. Olha, isso é isso, para que possa dividir, separar bem o que é cada coisa, certo? Então, nessa etapa de treinamento, para essa interface que a gente está utilizando, né, a gente vai precisar de fotos. Então, o conjunto de fotos, ele vai me dizer o que são aquelas pessoas, o que são essas coisas. Então, vamos lá, vamos observar aqui. Lá, quando a gente aprende uma inteligência artificial, a gente sabe que existe o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui o aprendizado supervisionado, certo? Ou seja, eu vou dizer que, por exemplo, o círculo é isso e que o X é aquilo, certo? Quando eu faço esse treinamento, e aqui quanto mais fotos melhor, quando eu botar um vídeo na frente dele, ele vai observar as imagens que eu tenho, certo? De rosto, elas se parecem muito com essa pessoa aqui. E quem é essa pessoa? Ele vai olhar, ah, essa pessoa é fulano de tal. Então ele retorna o nome dessa pessoa, certo? Então é algo, digamos assim, muito massa de você observar. Deixa eu pegar aqui o algoritmo. Opa, sempre clique errado. Aqui. Não é esse. É esse aqui. Deixa eu aumentar. E eu já fiz o meu, digamos assim, treinamento, certo? Eu peguei todas as fotos, já disse que a foto 1 vai ser Rivanildo, Riva. A foto 2 vai ser Severino. A foto 3 é N. A foto 4 é Messias. Então, ele já vai aprender. Eu estou passando todas as informações que ele precisa para aprender, certo? E ele já vai aprender através dessa informação que eu vou passar. Então, quando eu passar um reconhecedor, ou seja, o meu algoritmo, ele já vai abrir. Eu não sei se ele vai abrir aqui. Deixa eu tentar, porque eu já estou utilizando a câmera no outro. E a ideia é que ele identifique o rosto imediatamente. Então ele vai olhar e vai observar exatamente quem é aquela pessoa e com quem aquele rosto se parece, ao ponto de ele classificar como A, B ou C. Deixa eu ver se vai abrir aqui a janela. E ele não vai abrir a janela exatamente porque eu já estou utilizando a câmera. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar a câmera para ver se ele vai pegar. Desliguei a câmera. Play de novo. Eu testei antes de funcionar.
Eita, não vai abrir aqui não.